A liturgia da palavra de hoje, nesse texto que nós ouvimos, nos coloca a pergunta: Deus castiga? Deus julga? Deus castiga-nos? Acontece que nós fomos criando um Deus bonzinho, um Deus que não é o Deus da revelação, é o Deus que nós inventamos do nosso tamanho, um Deus que caiba dentro de nós. Esse é o Deus que a maioria de nós, não sei se adora, ou venera, ou admira. E a pergunta do Evangelho é esta: Deus castiga? Deus, Ele pune as pessoas? Nesses domingos, domingo passado, hoje, domingo que vem, nós estamos lendo o grande capítulo 13 de Mateus, que são as várias parábolas que Jesus conta. E hoje o Evangelho nos brinda com esta magnífica parábola do reino. Jesus prega aos camponeses da Palestina um tema da condenação. Por isso que o Evangelho lembra que Jesus deixa a multidão e depois Jesus vai para casa. E os discípulos, sem entender o que Jesus havia dito, pergunta para o Senhor: explica-nos a parábola do joio. E aí Jesus faz uma catequese com os discípulos, mostrando-lhes que Deus, o Deus que nós adoramos, é o Deus que julga também. Mas o nosso Deus ficou tão avacalhado, porque a nossa ideia que temos de Deus é um Deus tão bonzinho, que nos perdoa tudo. E aí nós vamos vivendo assim essa vida frouxa, como talvez o povo do tempo de Jesus não entendeu o que Jesus havia pregado, havia falado. Em geral, os bons cristãos não admitem que Deus julgue, não admitem coexistir a condenação em Deus. É por isso que cresce com uma forma veraz e voraz a devoção à divina misericórdia, porque é tão bom ter um Deus misericordioso, e é tão difícil ter um Deus que condena. É tão difícil a gente ter um Deus que olhe, que nos vigia e que nos pune quando nós erramos. Talvez o problema nosso é distinguir entre punição e disciplina. A punição divina é uma disciplina para nós. Muitas vezes nós temos muitas consequências negativas da vida e a gente fala que foi castigo de Deus. Nós não estamos falando de castigo de Deus, estamos falando de julgamento de Deus. O chamado castigo de Deus é fruto dos nossos descaminhos. Os caminhos que não passam pelos caminhos de Deus, ou pelo caminho de Deus, que é único, Ele vai ter lá na frente consequências trágicas. Por isso que Deus, Ele tem a sua disciplina. E toda a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus, são palavras disciplinativas que nos quer orientar, nos colocar no caminho, que é o caminho de Deus. Deus só nos quer que caminhemos no seu caminho. E quem caminha fora do caminho de Deus não é o caminho que Deus quer. Não adianta a gente inventar um Deus misericordioso e ajeitar esse Deus para que Ele caiba dentro do meu caminho. Porque eu não tenho caminho, o cristão não tem caminho, o caminho é Jesus. E nós temos que entrar no caminho do Senhor.
e deixarmos-nos ser disciplinados por Ele. Quando você folheia as páginas da Bíblia, lá em Gênesis, por exemplo, você vai encontrar a história de Noé, quando o povo vivia no pecado, distante de Deus, nada com Deus, distante do templo, distante da realidade que Deus queria do seu povo. Ali surge apenas Noé, único homem, que dizia para o povo que eles tinham que mudar de caminho, ou mudar o caminho, porque o dilúvio estava ali próximo deles. E o dilúvio foi a forma disciplinadora de Deus para corrigir o pecado da humanidade. Só que Noé era sozinho, e ele sozinho pregando, falando, chamando a atenção do povo, ninguém deu atenção, porque o pecado, quando ele abunda na nossa vida, a gente não presta mais atenção para nada que se diz disciplina na nossa vida. Aí aconteceu que Deus foi guiando Noé, foi educando Noé, para que ele e a sua família se salvasse. Coisa impressionante, a Noé e a família. A gente quer salvação sozinho, individual, e não vai acontecer. A salvação na família tem que ser a salvação da família. E a salvação da família é pai e mãe, são filhos. E que hoje nós vemos, contemplamos na nossa igreja, irmãos, famílias desestruturadas, famílias que não vivem o projeto de Deus. A gente, quando fala dos viúvos da igreja, a gente não gosta, evidentemente, porque isso é chocante para nós. Mas isso tem que ser uma disciplina, a igreja, a palavra de Deus, a homilia, a pregação tem que ser uma disciplina na minha vida, e ninguém quer ser disciplinado por Deus. E nós somos, às vezes, nem queremos também, aliás, ser disciplinados pelas coisas que acontecem por aí. Deus não precisa castigar ninguém, eu preciso descobrir os castigos que existem por aí. Noé via o que acontecia no seu mundo e chamava o povo à atenção. Mas quem dava atenção a Noé? Porque quando nós somos sufocados pelo pecado, pelo desvio da palavra e pelo erro, nós não prestamos mais atenção. E até que chegou o dia do dilúvio, não sobrou nada. O dilúvio foi a forma disciplinadora de Deus. Esse é o castigo que Deus dá. Mas a Bíblia também não para por aí. Fala da Sodoma e Gomorra. É a sociedade do pecado que abunda na sociedade do seu tempo, do nosso tempo. Se hoje nós abríssemos as páginas da televisão ou do jornal, nós só vamos ver coisas desagradáveis, porque Sodoma e Gomorra ainda continua viva no meio de nós. E essa Sodoma e Gomorra só será purificada como do tempo, com enxofre e fogo. O enxofre e fogo é a forma purificadora da sociedade. E a sociedade só será purificada o dia que ela for purificada pelo enxofre e pelo fogo, que é a destruição, que é o castigo, que é a punição, que é a disciplina de Deus. Quando a gente abre também as páginas do jornal, da televisão, a gente vê Sodoma e Gomorra espalhada por aí. Essa Sodoma e Gomorra que habita dentro da nossa casa, dentro da nossa família, a nossa dispersão. Nós, como cristãos, que fazemos o que queremos da nossa fé, fazemos o que queremos do nosso matrimônio, da nossa vida conjugal,
E nós não queremos prestar atenção a ninguém, porque a gente diz que ninguém tem nada a ver com a minha vida. Eu vou vivendo o meu individualismo, o meu hedonismo, o meu egoísmo. E a Sodoma e Gomorra vai crescendo, até que chegou o dia do enxofre e do fogo, e também não sobrou nada. E aí nós encontramos a parábola do Evangelho de hoje. Jesus conta que o semeador semeou a boa semente no campo. Presta atenção que não foram sementes más. E essa semente não caiu em terra, como dizia domingo passado, entre os espinhos, entre as pedras e entre o pedregulho, não. Caiu em terra boa. Porque o diabo, ele não vai mexer com terra que não presta. O diabo não vai caçar semente em pedras. O diabo não vai atingir um coração empedernido. Ele só pode mexer com a terra boa, com os filhos de Deus, comigo que sou padre, com você que é da comunidade. Somos nós, o terreno fértil do diabo, que o Evangelho chama do inimigo. Esse semeador saiu e semeou a semente boa, mas o texto diz que eles dormiram. E o problema nosso é dormir, é cochilar. E a gente cristão não pode cochilar. Cristão que falte a uma missa sequer, já perdeu a caminhada. E nunca mais a recuperará. Você vai ter que continuar o resto da sua vida correndo para ver se alcança. E a maioria de nós vive assim, correndo para ver se alcança. Talvez alcançará, por causa do nosso cochilo. Aí, quando nós cochilamos, o inimigo aparece, claro. O inimigo só aparece quando nós estamos cochilando. Quando a gente está atento, o inimigo não aparece. E aí, quando o pessoal cochilou, dormiu, aí depois, daí uns dias, acordaram, né? E verificaram que entre o trigo havia o joio. E o joio e o trigo se parecem bastante. Há uma como que identificação entre um e outro. E ambos se confundem. Pecado e graça hoje são idênticas. A gente não distingue quem vive na graça e quem vive no pecado. Se você me olha, você não tem como me julgar se eu estou no pecado ou se eu estou na graça. E a igreja, a sociedade está cheio desse tipo de gente. E nós somos assim. Convivemos entre graça e pecado. São as duas coisas dos extremos, onde ali o inimigo certamente vai agir. Esse não é o problema, porque eles, quando viram as duas semelhanças, disseram para o dono: nós vamos arrancar o joio. Qual foi a solução do patrão? Não vão arrancar o joio, deixa o joio crescer com o trigo. Porque o problema está na colheita, está na produção, naquilo que ele produz. Quando eu olho, se é que eu consigo olhar para a minha vida, e me pergunto, o que eu estou fazendo com a minha fé? O que eu estou produzindo com o meu trigo que Deus plantou na minha vida? Você que está aqui na Assembleia, o que você está produzindo, irmão? O que eu produzo? Qual é a nossa produção? O resultado. E o nosso resultado, enquanto católicos, é quase zero, infelizmente. Porque nós andamos cochilando. Enquanto nós cochilamos, irmãos, os evangélicos crescem. E eles crescem
adubados com o cochilo ou com o ronco do nosso sono. E a gente precisa despertar. Senhor, o Senhor quer que nós arranquemos o joio? Não, deixa ele crescer. Esta é a proposta de Deus. Deus não vem julgar, condenar. Deus não vem fazer com que eu mude a minha vida. E eu que tenho que tomar uma decisão, irmão. É você que tem que tomar uma decisão hoje, é agora. A decisão de produção. O seu trigo tem que produzir. Porque você foi plantado na terra boa. E Deus jogou esse trigo na terra boa, que é a sua vida. E para Deus não existe terra ruim. Só existe terra boa. Porque Deus jogou, lançou todo o seu projeto na minha vida. Tudo que Deus tinha, Ele já fez por mim. E eu ainda ando buscando Deus. Olha que absurdo, irmão. E ninguém desconfia disso. Ninguém prega isso. Tudo que Deus tinha, todo o seu investimento, Ele empregou em mim. Não há mais nada que Deus faça a não ser eu descobrir o que Deus fez por mim, irmão. E nós vivemos ainda pedindo coisinhas para Deus, porque as pessoas estão perdidas. Uma pessoa perdida, desorientada, é um campo rico para o inimigo agir, porque essa semente não produz. Deixa a semente crescer, e quando elas crescerem, o trigo e o joio, é nas espigas que aparecerão a diferença. E aí vocês vão ceifar. Ceifem primeiro o trigo e depois o joio. E ambos os amarrem, porque é assim que o homem da roça faz. Antigamente, hoje temos máquinas para colher o trigo. Antigamente não, cortava-se com o cutelo, fazia os feixes, amarrava para bater o trigo. Mas depois, o trigo você recolhe no celeiro, o joio põe no fogo. É a condenação. Se Deus não julga, não precisamos mais de céu nem de inferno, porque todo mundo vai para o céu. É por isso que quando o pessoal morre e vai no centro espírita, e aparece lá o tal do defunto que morreu, dizendo coisas, né? Nenhum espírita fala que o cara está no inferno, porque se ele fosse honesto, nunca mais alguém iria perguntar sobre o meu defunto, se onde que ele está, o que está fazendo, que é tudo mentira, tudo falso, para enganar as pessoas que vivem ou querem um Deus misericordioso que não existe. É o Deus da justiça. Depois, nessa colheita, é que nós vamos decidindo as coisas, é que nós chamamos de condenação. Enfim, querido irmão, querida irmã, qual Deus que eu tenho? O meu Deus é o Deus que me julga. Eu me deixo ser julgado por Deus. Eu me deixo ser disciplinado por Deus. Eu sou um aluno obediente da disciplina divina de todos os finais de semana. Eu, ao ler as Sagradas Escrituras, eu deixo que essa palavra entre, penetre dentro de mim como a chuva fina que vai molhando aos poucos. Eu estou precisando de algum remendo na minha vida espiritual. Enfim, querido irmão, como Deus age na sua vida? Como esse Deus vai agir na nossa vida? Esse é o desafio do Evangelho. Crê em Deus.